Olá a todos, no vídeo de hoje, vamos falar sobre espécies invasoras em Espanha. Vou dar alguns exemplos de espécies invasoras que estão presentes em Espanha e discutir as consequências da sua presença. Também vou falar sobre o que podemos fazer para controlar a propagação destas espécies. Espero que gostem do vídeo. Animais invasores em Espanha. A Espanha, devido à sua localização geográfica e clima favorável, é um país particularmente vulnerável à invasão de espécies exóticas. Essas espécies, introduzidas acidentalmente ou intencionalmente, podem causar impactos negativos significativos nos ecossistemas, na economia e na saúde pública. Exemplos de espécies invasoras em Espanha. Existem centenas de espécies invasoras em Espanha, mas algumas das mais preocupantes incluem: porco vietnamita, Sus scrofa domestica, originário do Sudeste Asiático. O porco vietnamita foi introduzido na Espanha como animal de estimação. No entanto, muitos desses animais foram abandonados ou escaparam, formando populações selvagens que competem com espécies nativas por alimento e habitat. Visão americano, Neovison vison, originário da América do Norte. O visão americano foi introduzido na Espanha para a produção de peles. No entanto, muitos animais escaparam das fazendas, formando populações selvagens que prediam espécies nativas, como o coelho bravo e a lontra. Guaxinim boreal, Procyon lutor, originário da América do Norte. O guaxinim boreal foi introduzido na Espanha como animal de estimação. No entanto, muitos desses animais foram abandonados ou escaparam, formando populações selvagens que competem com espécies nativas por alimento e habitat. Periquito argentino e periquito de Kramer, originários da América do Sul. Os periquitos argentino e do Kramer foram introduzidos na Espanha como animais de estimação. No entanto, muitos desses animais escaparam, formando populações selvagens que competem com espécies nativas por alimento e habitat. Tartaruga da Flórida, Trasmish scripta elegans, originária da América do Norte. A tartaruga da Flórida foi introduzida na Espanha como animal de estimação. No entanto, muitos desses animais foram abandonados ou escaparam, formando populações selvagens que competem com espécies nativas por alimento e habitat. Consequências da invasão de espécies exóticas. A invasão de espécies exóticas pode ter consequências graves para os ecossistemas, a economia e a saúde pública. Algumas das consequências mais preocupantes incluem: perda de biodiversidade. As espécies invasoras podem competir com as espécies nativas por alimento e habitat, levando à extinção de espécies nativas. Degradação de ecossistemas. As espécies invasoras podem alterar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, levando à perda de serviços ecossistêmicos, como a polinização e o controle de pragas. Impactos econômicos. As espécies invasoras podem causar danos às plantações, às florestas e à infraestrutura, levando a perdas econômicas significativas. Impactos na saúde pública. As espécies invasoras podem transmitir doenças aos humanos e os animais domésticos. Conclusão: a invasão de espécies exóticas é um problema grave que requer atenção e ação imediata. É importante que as pessoas estejam cientes dos riscos associados à introdução de espécies exóticas e que tomem medidas para evitar a sua introdução e propagação. O lúcio é um peixe predador de água doce nativo da Europa e Ásia. Foi introduzido na Espanha no século XIX e desde então se espalhou por muitos rios e lagos do país. O lúcio é um predador voraz que pode dizimar populações de peixes nativos, o que tem um impacto negativo nos ecossistemas aquáticos da Espanha. A vespa asiática é uma espécie invasora originária da Ásia Oriental. Foi introduzida na Espanha em 2010 e desde então se espalhou rapidamente por todo o país. A vespa asiática é uma ameaça para as abelhas nativas, pois compete com elas por alimento e pode predá-las. A vespa asiática também pode picar humanos, e sua picada pode ser muito dolorosa e, em alguns casos,
até é fatal. O caranguejo vermelho americano é uma espécie invasora originária do sudeste dos Estados Unidos. Foi introduzido na Espanha no século XX e desde então se espalhou por muitos rios e lagos do país. O caranguejo vermelho americano é um predador voraz que pode dizimar populações de invertebrados nativos, o que tem um impacto negativo nos ecossistemas aquáticos da Espanha. O caranguejo vermelho americano também pode danificar diques e outras infraestruturas. O mexilhão zebra é uma espécie invasora originária da Europa Oriental. Foi introduzido na Espanha na década de 1980 e desde então se espalhou por muitos rios e lagos do país. O mexilhão zebra é um filtro de alimentação que pode filtrar grandes quantidades de água, o que pode ter um impacto negativo na qualidade da água. O mexilhão zebra também pode obstruir tubulações e outras infraestruturas. Além das espécies mencionadas acima, existem muitas outras espécies invasoras na Espanha. Essas espécies incluem plantas, animais e fungos. As espécies invasoras podem ter um impacto negativo significativo na biodiversidade, na economia e na saúde humana da Espanha. Além dos invertebrados mencionados acima, existem muitos outros invertebrados invasores na Espanha. Esses invertebrados incluem insetos, moluscos e crustáceos. Os invertebrados invasores podem ter um impacto negativo na biodiversidade, na economia e na saúde humana da Espanha. Além dos vertebrados mencionados acima, existem muitos outros vertebrados invasores na Espanha. Esses vertebrados incluem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os vertebrados invasores podem ter um impacto negativo na biodiversidade, na economia e na saúde humana da Espanha.